Hebreus 4,15. Olha o que a Bíblia diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, o assunto nosso é antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Depois de 6 meses, ele foi provado, para representar todos os pecadores ali na cruz. Ele não podia ter pecado. O livro de Miqueias, tão facinho de vocês acharem. O livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém e Efrata. O que significa Belém? O que significa Belém? Casa do pão, padaria. O pão que procura a padaria. O pão do céu vai para a casa do pão. Belém, Efrata. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando a respeito de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Está falando a respeito de quem? Só que não toca na nossa vida, ficamos frios, gelados. Ele começa o versículo 5: este será a nossa paz. No livro de Atos, esta pregação de Pedro vai dizer a respeito do nosso Senhor, que ele foi aprovado. Atos capítulo 2, foi contemplado por anjos, ele foi manifestado em carne, ele foi justificado em espírito. Versículo 22, varões israelitas, Pedro fala: atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, pregado entre gentios, crido no mundo, realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, pregado entre os gentios. E ainda em Atos 2, ele foi ressuscitado, versículo 24, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo foi lá para a morte não conseguiu engoli-lo, porque a morte só pega quem tem pecado, e Jesus não tinha pecado. Teve que cuspi-lo como aquele grande peixe teve que botar Jonas para fora. Jesus não tinha pecado. Versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes juntos, Deus o fez Senhor e Cristo. Estamos falando a respeito do nosso Messias, irmãos.
do nosso Deus glorioso. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que eles perguntaram? Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. O que Pedro respondeu? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós estamos nós aí, ó. Vai nós aí, ó. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós fomos chamados. Amém? Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Nós estamos vivendo esses dias como nunca, de uma geração perversa, corrupta, enganação, mentira, engano, bombardeado com toda sujeira do mundo. O homem é o centro. Todas as atenções precisam ser para mim, meu Senhor. Os cânticos voltados para mim. A pregação para mim. O que eu vou ter? Vou lá buscar a palavra. Por quê? Para mim. Cadê o nosso suficiente Senhor? Oh Senhor. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meu Senhor. Não foi crido no mundo? A Bíblia diz que foi crido no mundo. Aqui já estava acontecendo. 3.000 creram. Depois vai para mais 5.000. Somando tudo aí, vai dar uma porção. Sabe o que me faz pensar? Eu, com os meus botões em casa, quantas pessoas foram acrescentadas? Quantas pessoas foram salvas numas reuniões nossas aqui? Não vamos dizer que permaneceu aqui, mas ganharam vida nova e estão aí vivendo a vida de Cristo. Quantas pessoas eu e você fomos instrumentos para ganhá-las para Cristo? Ou somos instrumento para distanciar as pessoas de Cristo? Isso me chama a atenção quando vejo isso daqui, amados. Mas vamos falar da pessoa de Cristo. Dê uma olhadinha em 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas contemplado por anjos. Anjos anelam perscrutar. Qual o sentido de perscrutar? É procurar baixar e olhar lá dentro. O que tem aí? Eu quero saber o que está lá dentro. Eu quero conhecer esse Senhor. O que tem? Não para mim, mas que eu possa me relacionar. Conhecer esse Senhor de fato e de verdade. Contemplado por anjos. A intenção foi que o Espírito Santo enchesse nossos corações da pessoa de Cristo.